nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, né? Para você aí que sempre frequenta um blog, sabe que nós já fizemos isso algumas vezes, né? Inclusive reorganizamos agora o nosso blog também nesse sentido, né? Nós já fizemos algumas séries. A série mais ampla que nós fizemos foi sobre o livro A Grande Espera, que conta a história de Marcos, né? Eurípides Barçanufo, na época Marcos, que foi um essênio que encontrou, né? Participava de um grupo essênio que encontrou com Cristo. E aí esse livro conta essa história, é algo extraordinário, e nós fizemos uma série bem ampla sobre ele, discutindo quase que capítulo a capítulo, digamos assim. Está disponível, né? Nós também fizemos uma série sobre sonhos, né? E fizemos uma série sobre suicídio. Então são 3 séries que nós já temos, e hoje nós estamos, né, 25 de novembro de 2016, estamos iniciando uma nova série, né? Iniciando o nosso Pode Sim 89. Próximo ano, se Deus quiser, completaremos 100 programas. Vamos trabalhar para conseguir isso. Então, essa série que a gente inicia hoje é uma série sobre reencarnação. É claro que a reencarnação é um princípio muito central do Espiritismo, mas preciso reconhecer que não é novidade no mundo. Mesmo a Terra sendo um mundo atrasado, há muitos milênios a reencarnação é compreendida por várias religiões, várias filosofias, e também a gente pode dizer que a maior parte do mundo hoje, né, segundo as pesquisas sobre religião, é reencarnacionista. Então, não é novidade. E podemos dizer que mais de 50% dos jovens brasileiros são reencarnacionistas, tá certo? São dados de pesquisa. No caso do Brasil, a gente pode falar isso a partir da pesquisa da Tânia Zaguri, que foi, acho que, o mestrado dela da USP ali há muito tempo, e ela já, acho que 20 anos atrás, colocava isso. Hoje, certamente, isso se ampliou. Contudo, né, assim, para o mundo ocidental, né, para a Europa, e depois essa ideia veio para o Brasil e para as Américas, a gente sabe que o grande pesquisador fundador, né, das pesquisas sobre reencarnação é o grande espírita, né, que foi inclusive amigo de Leon Denis, Coronel Albert de Rocha. Ele que descobriu as técnicas de lembrança de vida passada. A partir dele surgiram outras pesquisas, e é preciso dizer, muitos espíritas não sabem que quem descobriu a técnica, né, em 1900, né, é curioso, né, o ano que Freud também lança seu livro, que ele achava que ia ser um grande sucesso sobre sonhos, e não foi. Porque ele aborda só o aspecto material, que é o mais chato, não é certo? Mas voltando, então, em 1900, Albert de Rocha, que era um coronel, amigo, né, conhecido, se correspondia com Leon Denis, ele fazia pesquisas sobre hipnose e hipnotismo, e, entre aspas, por acaso descobre vidas passadas. Descobre a técnica. Ele era espírita, sabia que existia, mas ele descobre a técnica de relembrar vidas passadas, né? O livro dele tem em português, basta pesquisar, muito fácil de encontrar na internet, tá certo? Chama Vidas Passadas. Coronel Albert, né, com T mudo, de Rochas. Só procurar que encontra. Ok. Mas, assim, apesar de ter sido nós, né, nós espíritas, que trouxemos essa técnica, né, para a história recente do Ocidente, né, da Europa para cá, porque no Oriente sempre foi coisa comum a reencarnação. Graças a Deus, vários outros pesquisadores foram também encontrando as vidas passadas de seus pacientes, na grande maioria dos casos, sem querer, né? A gente vai contar vários relatos assim. Então, do ponto de vista espírita, isso é bom, né? Nós não vamos ter, graças a Deus, o Espiritismo não defende isso, essa coisa do bairrismo, né? Não, só quem pode pesquisar a reencarnação são os espíritas, porque, enfim, nós descobrimos a técnica. Não, nós ficamos extremamente felizes em ver que psicólogos, psiquiatras, pesquisadores, terapeutas, sem conhecer o Espiritismo, encontraram as vidas passadas também. O que mostra que não é uma opinião do Espiritismo, mas é uma verdade. Obviamente, Kardec já abordou o assunto, e pouco a pouco a gente vai trazendo as questões também que Kardec aborda sobre o tema, né? Hoje a gente vai fazer
vai apresentar um caso da pesquisa de um pesquisador australiano, Peter Hamster, que era cético, né, e começou a fazer experimentos de hipnose e conseguiu uma voluntária que também era cética, que nem queria no começo participar das experiências, e isso gerou um caso extraordinário de lembranças de vidas passadas, né, ou de existências passadas, para ser mais exato. Mas vamos começar com o Livro dos Espíritos. Vou ler só uma questão, gente, vamos já para o caso 395. Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências passadas? Né? Não esquecer que revelar significa tirar o véu, quer dizer, é permitido que a gente veja, que seja tirado o véu que encobre as vidas passadas. Nesse caso aqui, Kardec não entra no mérito da técnica, né? Kardec está no Livro dos Espíritos, ele está no âmbito da reflexão teórica, da filosofia, né? É possível? Observe a resposta dos Espíritos, questão 395. Primeira resposta: nem sempre. Ora, quem diz nem sempre diz às vezes pode, às vezes não. Não é isso? Você vai para a praia? Nem sempre. Quer dizer, nem sempre significa vou, mas não sempre, não todas as vezes que me é permitido. Tá certo? Você bebe suco de fruta enquanto almoça? Nem sempre. Quem diz nem sempre, às vezes bebe. Então, nem sempre significa às vezes sim, às vezes não, né? E aí continuam os Espíritos. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Olha aí. Muitos encarnados sabem o que foram e o que fizeram. Então, muitos sabem. Tá certo? Então, cai por terra a questão teológica da proibição de lembranças de vida passada para o Espiritismo. Claro, gente, a gente respeita. Existem outras crenças que acham que lembrar de vida passada é um absurdo, é perigoso, é um crime, aí tem as suas ameaças, a pessoa vai para o passado e não volta. Eu fico imaginando como é isso, mas tudo bem, né? Porque é uma memória. Se a pessoa lembrar, aprendesse ela lá, toda vez que a gente lembra o que fez semana passada, a gente corria o mesmo risco, né? Não vamos lembrar o que a gente fez semana passada, ou não vamos lembrar do Natal passado, porque a gente pode ficar preso lá. Mas quem tem cabeça pensa o que quer. Para o Espiritismo, o que é que eles dizem? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o fizeram. Quer dizer, muita gente sabe. Se lhe fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado, né? Seriam coisas muito interessantes. Então, às vezes é revelado, às vezes a pessoa sabe, e às vezes é permitido e às vezes não é permitido falar quem foram. Claro, estou falando aqui em tese, né? Porque questão da preparação, do equilíbrio e tal. O que a gente vai ver aqui é um caso que de fato foi permitido, porque de fato aconteceu. A pessoa lembrou de uma vida passada. Estamos falando de quem, né? De uma senhora chamada MacDonald, Gwynne MacDonald. E qual é a situação dela, né? Que foi a pessoa que o Peter Hamster pesquisou. Tem um pequeno vídeo, né? Tá o link aí junto no nosso blog, né? Junto com esse Pode Sim, da filmagem, porque o interessante é que ele filmou as regressões, né? E depois ele filmou a comprovação. Vamos com calma. Vamos lá, o que acontece? Essa senhora, e aí eu não consegui, assim, pelo vídeo a gente imagina que tem cerca de 60 anos, né? Cerca, talvez mais, talvez menos. Ela começa a lembrar de várias existências passadas, tá certo? O que é muito comum, gente, tá certo? Para a gente espírita, a gente pode falar abertamente, é muito comum, né? Eu conheço dezenas de pessoas que fizeram um tipo ou outro de técnica de regressão e lembraram de muitas existências. Eu também lembro de várias, e não há nada de novidade, tá certo? Novidade é se não tivesse, aí era estranho, né? Não, a primeira encarnação, eu virei espírita agora faz 5 minutos, ficaria estranho. Ok, então ela começa a lembrar de várias. Só que ela lembrou uma que é muito interessante, né? É preciso só situar quando foi feita essa pesquisa. 1979 ela começa o experimento. E ela lembra com detalhes, lembra com facilidade e etc, etc. Em 1981, quer dizer, cerca de 2 anos depois do início, eles resolvem fazer um teste.
Porque ela começa a lembrar em detalhes de uma vida que ela tinha em 1777 na Inglaterra. Importante saber, esta senhora nunca saiu da Austrália. E nessa época, já adiantando, não existia internet. Tá certo? A gente é uma outra época, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje em 2016. Então não tinha como ver pela internet, não tinha o Google Earth, não tinha a Wikipedia, não tinha, tá certo? Então, e ela nunca tinha saído da Austrália, é uma pessoa, é importante dizer isso, essa senhora, ela é conhecida, né, do pesquisador, no sentido de que ele acompanha, ele sabe da vida dela, ele conhece os familiares dela, ela é uma parente distante. Não vou entrar em detalhes, mas quem quiser tem no YouTube. Ok. Então, falei a data errada, perdão. É 1717, não 77. Então, ela começa a narrar vários detalhes. E ela fala nome de cidades que, quando o Peter Ramshaw vai pesquisar, essas cidades não existem. E aí ele vai recorrer a mapas históricos que confirmam que naquela época a cidade existiu. Né? Então, a gente está falando de uma pesquisa especializada de nomes, né, que essa senhora dava, né? Em inglês eles chamam subject, né? A pessoa que estava sendo ali, né, experimentada dava. Resultado, eles vão para a Inglaterra e vão para uma pequena cidade na Inglaterra. Ela vai de olhos vendados. Quando ela chega nessa pequena cidade, né, tira-se a venda dela, o carro para no centro da cidade, está filmado, está aí no link. E ela vai procurar alguma construção antiga da cidade, alguma construção que ela lembre do passado. Ela se localiza sozinha, encontra a construção. E ela diz, essa construção está totalmente preservada. Ela era exatamente assim na minha época. Porém, o nome era outro. E aí ele foi investigar e, de fato, era uma construção da época que ela dizia ter existido, ter vivido lá. Ela foi realmente totalmente, né, ela estava restaurada segundo, né, o padrão original, e o nome de fato era outro. Vamos para uma coisa ainda mais curiosa. Ela vai para o local que ela disse que tinha a casa dela, que era cerca de 4 quilômetros da cidade. Lá ela aponta, e está filmado, né, não dá para ver, ela diz, ali tem um rio. Ela localiza o rio e do rio ela localiza depois a casa dela, que ela tinha vivido em 1717. Ela se emociona, isso é legal, está em inglês, mas, né, vale a pena ver, um vídeo curto esse que está aí, né, no nosso blog, porque né, o blog www.grupomarcos.com.br, né, para quem está ouvindo aí que não está ouvindo direto no blog. Então, essa casa está em ruínas, né? Casa antiga, coberta de, enfim, vegetação, o filme mostra bem isso. E, de fato, essa casa, ele foi pesquisar, foi habitada pela chamada família Duncan, que era o nome que ela lembrava da sua regressão deste período. Então, olha que coisa interessante. O nome da família que habitava uma casa, que estava em ruínas, que ela localizou num outro país, que ela nunca tinha pisado, perto de um rio, que ninguém nunca tinha falado para ela, de fato era o nome que ela lembrava na regressão dela. E tem um detalhe curioso. Ela dizia que o chão da casa era todo coberto de uma pedra muito diferente, que eram pedras que tinham também sido usadas, as mesmas pedras, no piso da catedral, né? Deve ter sobrado alguma coisa do tipo. E eles tiraram o piso, né, sujo, e encontraram exatamente o mesmo padrão de pedra, o mesmo tipo de pedra que era da catedral. Então, e aí, né? Olha que quanta informação interessante, né? Imagine você lembrar de um outro país que você nunca foi, que você nunca viu imagens, porque não é época de internet, certo? Imagens detalhadas. Você lembrar de uma pequena cidade, de uma família que lá viveu 200 anos atrás, saber que tem um rio, saber onde localiza a casa, saber o tipo de piso da casa, né? Então é mais ou menos assim. Estamos no Brasil e eu digo, não, eu vivi numa cidade no interior da África ou no interior da China e a casa era assim, 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 e a parede da casa era muito diferente porque foi construído com o resto de pedra do Palácio do Imperador. Então é uma pedra totalmente diferente do comum.
E aí você vai lá sem ninguém dizer como é e o que é e acha a casa. É isso. Tá certo? Então, para mim, uma prova muito clara das existências passadas da encarnação. É um caso, tá certo, gente, que a gente trouxe para vocês hoje, né? Nesse Pode Sim, a gente começa a série. A ideia é que a gente mostre outros pesquisadores. Para quem quiser mais, né, o pesquisador vai estar o nome dele aí, chama Peter Hamster. Tem o filme, está no YouTube, infelizmente eu só vi em inglês, chama In Another Life. Tem o livro In Search of Life Past. E assim, aí, né, cabe a vocês buscar mais informações e procurar. Esses dados que eu estou dando tá aí junto da página do blog para quem queira pesquisar mais. Bem, pessoal, quero agradecer a atenção, né? Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Eu tenho acompanhado com muita alegria, né? Mandando um beijo para vocês aí nas várias cidades do mundo, na Europa, no México, nos Estados Unidos, nas várias cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Quero agradecer a todos o carinho, a atenção. Qualquer dúvida, comentário, sugestão de temas, né? Entre em contato com a gente, tem o espaço do blog, tem o nosso e-mail, contato@grupomarcos.com.br. Manda um e-mail, a gente vai receber e ler com muito carinho, né? Sugestões, comentários, perguntas, alguma coisa não ficou clara. Um grande abraço para vocês. Agora nós vamos nos preparar para a segunda etapa da nossa atividade. Ótimo fim de semana, ótima semana. Se Deus quiser, estaremos aqui, né, com o próximo Pode Sim, também sobre reencarnação. Um grande abraço. Meus filhos, quero lhe falar hoje sobre a preciosidade que vocês têm em vossas mãos ao entender o que é reencarnação. Mas não entender apenas com palavras vazias e tolas. Entender a reencarnação como suas vidas, como parte de suas vidas. Sou médico e por isso falo como também paralelos com o corpo. Você tem um coração, tem que entender isso. Ele pulsa, o músculo, tem pulmão, faz parte de você. Reencarnação também faz parte de você. Muitos antigamente diziam que não se podia tocar nas partes do corpo, no coração, não podia operar isso ou aquilo por ignorância. A pessoa precisava, sofria e morria porque a ignorância humana, preconceito estúpido, não permitia que pessoas de bem ajudassem. Hoje é a mesma coisa com reencarnação. Pessoas que não entendem, que são apavoradas, com religiosismo medieval atrasado, temem, como temiam antes. Não pode operar coração, não pode abrir corpo para estudo. Hoje dizem, não pode abrir mente, não pode abrir memória para estudo. A ignorância, uma tolice que mostra a estupidez humana da Terra. Filhos, entendam. Tudo pode ser feito sob a autorização do mais alto, que reflete o pensamento de Deus, e Deus nunca proibiu memória. O que se faz é ter que ter estudo sério, preparação adequada, prece sincera, orientação, e tudo dá certo. Então quero dizer que muito sofrimento poderia ser poupado se ignorantes da Terra não proibissem medicina por tantos séculos. Muito sofrimento emocional poderá ser poupado se vocês não acreditarem nos ignorantes da Terra que proíbem de todas as formas a lembrança do passado. Como cirurgia física, precisa preparo, ambiente, constantemente organizado e estruturado para a função da regressão. Mas não pode proibir, não pode embarrear o processo de cura de tantas doenças, de tantos conflitos. Espiritismo ficou para trás. Hoje não se estuda quase nada de técnica, de prática, de alívio à angústia.
Importante que o Espiritismo recupere sua visão original, pacífica, corajosa, destemida, para que consiga de fato fazer como deseja codificador, honrando seu sacrifício, sua memória digna e elevada. Por isso, filhos, investimos tanto em vocês. Acreditamos que a nova geração não será tola, como muitos são hoje. Acreditamos que a nova geração será pacífica, sábia e corajosa. E a reencarnação será apenas uma das técnicas que serão utilizadas para se conseguir instalar o bem no coração do homem e da mulher da terra, para que paz seja uma verdade e não apenas palavra vazia. Por isso precisa entender a necessidade do ser humano encarnado e desencarnado da terra e ter técnica suficientemente competente para consolar, auxiliar e ajudar a cura. Muita paz a todos, um amigo espiritual.